Olá, queridos, a graça e a paz. Aqui James Clay Bessa falando novamente e nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre e depois da morte. Então, alguns estudiosos dizem que essa história narrada por Jesus é uma parábola. Outros defendem, são adeptos da ideia de que essa história realmente, essa narrativa realmente é uma história. Por quê? A parábola, ela tem algumas características. Por exemplo, a parábola, ela não costuma dar nome aos personagens. Por exemplo, você já ouviu com certeza a história do filho pródigo. E na história do filho pródigo, você observa que o nome pródigo não é o nome próprio daquele personagem. O filho pródigo tem um irmão mais velho e não fala o nome do irmão mais velho. Tem um pai, mas também não cita o nome do pai. E a parábola ela tem essa característica de usar figuras, metáforas, para por trás daquela figura trazer alguma lição. E essa narrativa que Jesus está falando aqui é realmente diferente de uma parábola, porque você vê que Jesus está dando nome aos personagens, você vê Jesus indo direto ao ponto, ele não faz arrudeio usando figuras ou usando metáforas para chegar a um fim, para pegar aquela figura para dar alguma explicação partindo daquilo. Mas essa história do rico e do Lázaro, ele simplesmente já vai logo falando a história sem obedecer os critérios da parábola. Então a pergunta é, e depois da morte? A primeira observação que nós temos que fazer é que antes da morte e ressurreição de Jesus, todos aqueles que morriam, vamos dizer aí, sem acreditar nas escrituras, sem acreditar nesse Messias que foi pregado desde os nossos antepassados, essas pessoas iam para um lugar chamado Hades ou Sheol, que nós falamos no vídeo anterior. E aqueles que morriam acreditando nas escrituras, que aqui no caso tem um exemplo do Lázaro, a Bíblia fala que os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão. E o seio de Abraão nós entendemos como um lugar de consolo. Então, antes da morte de Jesus, existe realmente o inferno, que é o Hades ou Sheol, e o seio de Abraão. Após a morte de Jesus, Jesus estava na cruz, você pode acompanhar o texto aí, ele estava na cruz e ele falou para o ladrão da cruz, dizendo: hoje ainda estarás comigo no paraíso. E se você for observar um texto que está no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 8, você identifica aí a narrativa. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aí diz no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as promessas. Que naquele momento que Jesus falou, hoje ainda estarás comigo no paraíso, quando ele morreu, a Bíblia fala nesse versículo que ele foi lá nas profundezas da terra e ele trouxe consigo todos aqueles santos que morreram crendo no Messias, crendo nas escrituras do Senhor, na palavra dos profetas de que viria esse Messias. Eles morreram crendo e Jesus levou esses santos para o paraíso. Então observe nessa narrativa de Jesus acerca do rico e do Lázaro. As escrituras contam que ambos morreram, diz que Lázaro morreu e os anjos levaram ele para o seio de Abraão. Logicamente, como eu acabei de explicar, antes da morte de Jesus. O seio de Abraão, nas profundezas da terra, conforme nós lemos aqui agora em Efésios. E o rico também igualmente morreu, foi sepultado, porém a Bíblia fala que ele foi levado para um lugar de tormento. Agora observe algumas premissas aqui. Observe aqui no versículo 23 diz assim: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Observe que esse versículo está dando algumas identificações, na verdade algumas evidências de que o rico, ele realmente morreu, o seu corpo foi sepultado, o seu corpo morreu de fato, mas o espírito e a alma não estavam mortos, porque ele estava no inferno. A Bíblia fala que ele primeiro levantou os olhos,
A Bíblia fala que ele viu ao longe o pai Abraão. A Bíblia fala que ele viu Lázaro. Se ele viu Lázaro é porque ele reconheceu Lázaro. Você vê aí no versículo 24, e clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque. Por que ele falou isso aqui? Porque logicamente ele estava realmente nesse local, no inferno, Sheol ou Hades, ele estava sentindo esse tormento, né? E ele mesmo diz, porque eu estou atormentado nesta chama. Então olha só a consciência que ainda existe, né, nesse ser, só que numa condição espiritual. Ele está sofrendo aí os primeiros tormentos e de forma consciente, ao ponto de levantar os olhos, ao ponto de reconhecer Abraão, ao ponto de reconhecer Lázaro. Se ele reconheceu Lázaro, é porque ele está consciente. E olha só, algo ainda mais interessante. Ele pede para que o pai Abraão mande alguém que vá até os seus irmãos. E ele ainda fala que não era apenas os seus irmãos, eram 5 irmãos. Ele lembra a quantidade de irmãos que ele tinha. Ou seja, ele tem lembrança da sua vida passada. As pessoas que um dia, porventura, né, serão condenadas ao inferno ou irão para o inferno, pelo fato de não ter obedecido os mandamentos do Senhor, terem se atentado para a palavra do Senhor, essas pessoas sim, elas irão para lá, mas elas estarão conscientes, elas terão convicção real por que elas estarão neste lugar. Não será injusto elas estarem ali, elas estarão porque com certeza estiveram em falha com o Senhor, vivendo a sua vida do jeito que bem quis viver, como o rico viveu a sua vida de forma regalada, esplêndida, vivendo, né, realmente sem se preocupar com o dia de amanhã, sem se preocupar com os mandamentos, sem se preocupar com o nosso Senhor. Outra pergunta que às vezes as pessoas me fazem, né, e pelas escrituras a gente entende o seguinte: Janes, Jesus foi lá no inferno, e a gente até usa essa linguagem, né? A gente fala, olha, Jesus foi lá no inferno. Se a gente for realmente entender o que está escrito, a gente observa por essa passagem que a região onde está o Hades, o Sheol, Tártaro, Geena, é a mesma região, separados, lugares diferentes. Ao final, você vai ver aí uma foto, uma ilustração, né, do inferno. De mais ou menos, né, como é que a gente pode entender de forma ilustrativa. Não é real porque não tem como saber, né? Assim, de forma de 100% mesmo não tem como saber. Mas eu vou colocar uma foto ao final e você vai observar. Você dá uma pausa no vídeo e observe a foto. E você vai ver que é a mesma região. E quando ocorre esse momento, esse diálogo entre Abraão e o rico, Abraão ele fala o seguinte, que há um grande abismo ali no meio, de sorte que quem está no lugar de consolo não pode ir para o tormento e nem se comunicar, e quem está no tormento não pode ter comunicação com quem está no consolo, né? É uma divisão que há ali entre os dois por um grande abismo, só que na mesma região. Então a melhor forma de falar é o quê? Que Jesus desceu até as profundezas da terra. Onde é que estava o seio de Abraão? Numa região ali, realmente separado por um grande abismo, perto ali do Sheol e do Hades. Uma outra pergunta que às vezes surge também, eles estão conscientes? Sim, estão conscientes. A gente acabou de falar aqui detalhadamente, né, que o rico estava lá no inferno e você vê todas as características que ele apresentou dando consciência, só que em uma condição espiritual. E os salvos, quando morrem, o que morre é o seu corpo, mas o seu espírito e a sua alma, a Bíblia fala que vai para diante do trono de Deus no paraíso. Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 10, diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz. Quem clamava? Essas almas, que o texto está dizendo que foram mortas por amor da palavra de Deus. E ele diz assim, e clamando com grande voz, eles diziam assim: até quando, verdadeiro e santo, dominador,
não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí a Bíblia fala que eles são vestidos de vestes brancas e Deus fala para eles para que aguardem um pouco. Mas olha essa ênfase do que nós estamos falando. Eu estou dizendo que eles morreram, estavam debaixo do trono de Deus e eles clamavam em uma condição espiritual. Observe agora Apocalipse capítulo 7. Vamos pegar aqui o versículo 14. Diz assim: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E quem morre, realmente o que morre é o corpo, mas estão vivos em uma condição espiritual. Aqueles sem Cristo foram para uma condição de tormento, Sheol ou Hades, conscientes, assim como o rico aqui está sendo narrado. E quem morreu com Cristo, morreu tendo essa convicção de que é um salvo no Senhor Jesus, está no paraíso com o Senhor, desfrutando diante da presença dele. Oh, aleluia! Então, finalizamos o vídeo aqui e até a próxima semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.